Livro de Levítico, 25º capítulo, e os versículos 29 ao 55 que diz: Se um homem vender uma casa numa cidade murada, terá o direito de resgate até que se complete um ano após a venda. Nesse período poderá resgatá-la. Se não for resgatada antes de se completar um ano, a casa da cidade murada pertencerá definitivamente ao comprador e aos seus descendentes, não será devolvida no jubileu. Mas as casas dos povoados sem muros ao redor serão consideradas campo aberto. Poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu. No caso das cidades dos levitas, eles sempre terão direito de resgatar suas casas nas cidades que lhes pertencem. Assim, a propriedade dos levitas, isto é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedade deles entre os israelitas. Mas as pastagens pertencentes às suas cidades não serão vendidas, são propriedade permanente deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros nem emprestar-lhe mantimento visando lucro. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário, trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Então ele e os seus filhos estarão livres, e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados. Pois os israelitas são meus servos, a quem tirei da terra do Egito, não poderão ser vendidos como escravos. Não dominem impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus. Os seus escravos e as suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês, deles vocês poderão comprar escravos e escravas. Também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês e entre os que pertencem aos clãs deles, ainda que nascidos na sua terra, eles se tornarão propriedade de vocês. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos e poderão fazê-los escravos para sempre, mas sobre os seus irmãos israelitas vocês não poderão dominar impiedosamente. Se um estrangeiro ou um residente temporário entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro ou alguém que pertence ao clã desse estrangeiro, manterá o direito de resgate mesmo depois de vender a si mesmo. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo. Ou tio, ou primo, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se todavia prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Ele e o seu comprador contarão o tempo desde o ano em que vendeu a si mesmo até o ano do jubileu. O preço do resgate se baseará no salário de um empregado contratado por aquele número de anos. Se restarem muitos anos, pagará o seu resgate proporcionalmente ao preço de compra. Se restarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, fará o cálculo, e pagará o seu resgate proporcionalmente aos anos. Ele deverá ser tratado como um empregado contratado anualmente, não permitam que o seu senhor domine impiedosamente sobre ele. Se não for resgatado por nenhuma dessas maneiras, ele e os seus filhos estarão livres no ano do jubileu, porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Podemos perceber que Deus estabelece a lei do ano do jubileu, um tempo de descanso e renovação para o povo de Israel. A cada 50 anos, todas as propriedades seriam devolvidas às famílias que originalmente possuíam e todos os escravos seriam libertados. É um tempo de perdão de dívidas, de recomeço e de esperança renovada. O jubileu nos ensina sobre a importância de ter um tempo de descanso e renovação em nossas vidas. Muitas vezes, podemos ficar tão presos em nossas rotinas e obrigações que nos esquecemos de cuidar de nós mesmos e das pessoas ao nosso redor. O jubileu nos lembra que devemos dar um tempo para nossa mente, corpo e espírito se renovarem e recarregarem. Além disso,
o jubileu também nos ensina sobre a importância de não permanecer como dívidas e libertar os cativos. Em um mundo onde a ganância e a exploração podem ser tão prevalentes, é fácil esquecer que somos chamados a cuidar uns dos outros e sermos compassivos. O jubileu nos lembra que devemos eliminar as dívidas e liberar as pessoas de nossas obrigações, pois isso é um ato de amor e justiça. Finalmente, o jubileu nos ensina sobre a esperança de um novo começo. Independentemente do quão difícil tenha sido o ano anterior, o ano do jubileu traz a promessa de um novo começo, um tempo de renovação e uma nova oportunidade de seguir o caminho de Deus. Isso nos lembra que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, sempre há esperança em Deus e a possibilidade de recomeço. Que possamos aprender com a lei do jubileu e buscar ter um tempo de descanso, de perdão e de esperança renovada em nossas próprias vidas, buscando sempre seguir o caminho de amor e justiça de Deus. Na meditação de hoje, eu lembro que o amor de Deus para conosco é infinito, mas ele também é justiça. No livro de Números, capítulo 14 com o versículo 18 diz assim: O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta gerações. Este versículo nos mostra que Deus é tardio em irar-se, ou seja, Ele é paciente conosco. Ele é compassivo e misericordioso e está sempre disposto a tolerar nossas iniquidades e transgressões, desde que nos arrependamos e nos voltemos para Ele. Porém, também nos lembra que Deus não tem por inocente o culpado e que Ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Mas por que Deus faz isso? Será que Ele é injusto? Não, de forma alguma. Deus é justo e perfeito em todas as suas ações. Quando Ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, Ele está nos lembrando que nossas ações têm consequências e que precisamos ser responsáveis por elas. Quando nossos pais pecam, eles podem estar criando uma herança de pecado para seus filhos e até para seus netos. Isso não é algo que Deus quer para nós, mas é uma realidade que precisamos enfrentar. No entanto, mesmo quando somos acolhidos pelas ações pecaminosas de nossos pais, Deus ainda é misericordioso e compassivo. Ele está sempre disposto a nos ajudar e nos guiar para longe do pecado. Podemos ter certeza de que se nos voltarmos para o Pai, Ele será tolerante e nos ajudará a superar qualquer consequência do pecado em nossas vidas. Portanto, podemos confiar em Deus e em sua justiça. Que possamos buscar a sua misericórdia e perdão, sabendo que Ele sempre estará conosco, mesmo em meio às consequências de nossas ações. E que podemos ser responsáveis por nossas próprias vidas e escolhas, sabendo que Deus está sempre nos guiando e nos sustentando. Oração do dia. Senhor, pedimos que nos conceda saúde e bem-estar, especialmente para aqueles que estão enfrentando doenças e dificuldades de saúde. Pedimos também que nos conceda proteção e segurança em todas as situações difíceis que possam surgir em nosso caminho. Somos gratos pelas bênçãos recebidas em nossas vidas e pedimos perdão pelos nossos próprios erros. Dá-nos a sabedoria para aprender com esses erros e seguir em frente com um coração humilde e sincero. Pedimos que nos ajude a alcançar sucesso e realizações profissionais e financeiras, e que tenhamos alegria, paz e amor no coração. Que possamos nos aproximar cada vez mais de Tu, ó Deus, e que Você cuide sempre de toda a nossa família e amigos, concedendo-lhes Suas bênçãos e proteção, é o que Te peço, ó Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E esses foram os versículos, a reflexão e a oração de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber momentos de reflexão e oração como esse todos os dias. E se você quiser se aprofundar nas escrituras bíblicas, de Gênesis a Apocalipse de uma forma fácil de entender com o pastor e teólogo Felipe Soares, é só clicar no link que vou deixar na descrição deste vídeo. Fique na santa paz de Deus.